São a senhorita. Sinto-me curioso sempre que ocorre algo que vai contra um precedente. De modo geral, as visitas são para mim uma obrigação desagradável. Estou sinceramente surpreso ao constatar que sinto prazer em vê-la aqui. A senhorita sabe o que é descobrir de repente que se pode conversar sem o esforço de tentar arrancar a compreensão de um vazio. Estava sentado na beira da escrivaninha. Seus modos eram informais e alegres. Não era alto, e sua magreza lhe conferia um ar de energia e juventude, quase entusiasmo juvenil. Seu rosto fino não tinha idade, era feio, mas a testa alta e os grandes olhos cinzentos eram tão inteligentes que era impossível reparar em qualquer outro traço. Havia rugas divertidas nos cantos dos olhos e leves marcas de tristeza nos cantos da boca. Não parecia já ter mais de 50 anos, o cabelo ligeiramente grisalho era o único indício de idade. Fale-me mais sobre si mesma, disse ele. Sempre tive vontade de lhe perguntar o que está fazendo numa carreira estapafúrdia como a indústria pesada e como é que a senhorita suporta esse tipo de gente. Não posso tomar seu tempo, Dr. Stadler, disse ela, com uma precisão polida e impessoal. E a questão que venho trazer ao senhor é da maior importância. O Dr. Stadler riu, eis a marca do empresário, e direto ao ponto. Pois que seja. Porém não se preocupe com meu tempo, ele é seu. Mas sobre o que era mesmo que a senhorita queria falar? Ah, sim. O metal Reading. Não é exatamente um assunto sobre o qual eu esteja bem informado, mas se eu puder fazer algo pela senhorita, esboçou um gesto que era um convite. O senhor está ciente do documento emitido por este instituto a respeito do metal Reading? Ele franziu o senho de leve. Estou, já ouvi falar. O senhor o leu? Não. O documento visa impedir a utilização do metal Reading. Sei. Disso eu sei. O senhor poderia me explicar por quê? O doutor abriu as mãos. Eram belas, longas e ossudas, belas pelo que indicavam de energia nervosa e força. Na verdade, não sei. Isso é da competência do Dr. Ferris. Certamente ele terá suas razões. A senhorita gostaria de falar com ele. Não. O senhor conhece a estrutura do metal Reading, Dr. Stadler? Bem, um pouco. Mas, me diga, por que a senhorita está interessada nesse assunto? Nos olhos de Dagny, uma chama de assombro luziu e morreu. Ela respondeu sem mudar o tom impessoal da voz. Estou construindo uma linha ferroviária de metal Reading. E sim, mais claro. Realmente, ouvi falar. Perdão, mas é que não leio os jornais regularmente, como devia. É a sua rede ferroviária que está construindo essa linha, não é? A existência da minha rede depende dessa linha, e a meu ver, a longo prazo, a existência deste país também depende dela. As rugas divertidas ao redor dos olhos se acentuaram. Será mesmo possível fazer uma afirmação tão categórica quanto essa, senhorita Tagarta? Eu não poderia fazê-la. Neste caso específico. Em qualquer caso. Ninguém pode prever o futuro de um país. Não é uma questão de tendências previsíveis, e sim um caos sujeito ao sabor dos momentos, no qual tudo é possível. O senhor acha que a produção é necessária à existência de um país, doutor? Sim, claro que sim. A construção de nossa linha ferroviária foi interrompida pelo documento emitido por este instituto. Ele não sorriu nem respondeu. Esse documento representa as suas conclusões a respeito da natureza do metal Reading? Perguntou ela. Eu já disse que não li. Havia um toque de aspereza em sua voz. Dagny abriu a bolsa, pegou um recorte de jornal e o entregou ao Dr. Stadler. Por favor, leia isso e depois me diga se esse é o tipo de linguagem apropriado à ciência. Ele leu rapidamente o recorte, sorriu com desprezo e o jogou de lado com uma expressão de contrariedade. Revoltante, não é? Disse ele. Mas o que se há de fazer quando se lida com gente? Dagny olhou para ele, sem entender. Então o senhor não aprova o documento. Ele deu de ombros. Minha aprovação ou reprovação seria irrelevante. O senhor chegou a alguma conclusão pessoal a respeito do metal Reading? Bem, a metalurgia não é exatamente, como direi, minha especialidade. O senhor examinou os dados referentes ao metal Reading. Senhorita Tagarta, não sei aonde a senhorita quer chegar com essas perguntas. Havia uma leve impaciência em suas palavras. Eu gostaria de conhecer o seu veredicto pessoal sobre o metal Reading. Para quê? Para que eu possa comunicá-lo à imprensa. Ele se levantou, absolutamente impossível. Dagny, disse, com a voz tensa, num esforço de tentar forçar seu interlocutor a entender, entregarei ao senhor todas as informações necessárias para chegar a uma decisão conclusiva. Não posso fazer nenhuma declaração pública a esse respeito. Por quê? Trata-se de uma situação complexa demais para explicar numa conversa informal. Mas se o senhor constatasse que, na verdade, o metal Reading é um produto extremamente valioso que, isso é irrelevante. O valor do metal Reading é irrelevante. Há outras questões envolvidas, além dos fatos concretos. Sem acreditar que havia ouvido o que ouvirá, ela perguntou, que outras questões a ciência leva em conta, que não os fatos concretos. As rugas de preocupação ao redor de seus lábios formaram algo que se aproximava de um sorriso. Senhorita Tagarta, a senhorita não compreende os problemas dos cientistas. Lentamente, como se, de repente, ela estivesse compreendendo, ao mesmo tempo que falava, Dagny disse, creio que o senhor sabe o que o metal Reading é na realidade. Ele deu de ombros. Sei. Sim. Com base nas informações a que tive acesso, parece ser algo extraordinário. Uma grande realização, do ponto de vista estritamente tecnológico. O cientista andava de um lado para outro, impaciente. Aliás, eu gostaria de algum dia mandar fazer um motor especial, para uso de laboratório, que resistisse às temperaturas elevadas que o metal Reading é capaz de suportar. Seria de grande valor para estudar certos fenômenos que me interessam. Constatei que, quando as partículas são aceleradas a uma velocidade próxima da luz, elas, Dr. Stadler, disse ela, lentamente, então o senhor sabe qual é a verdade, mas se recusa a dizê-la publicamente. A senhorita está usando um termo abstrato, quando estamos tratando de uma questão prática. Estamos tratando de uma questão científica. Científica. Será que a senhorita não está enganada? Somente no campo da ciência pura é que a verdade é um critério absoluto. Quando tratamos de ciência aplicada, de tecnologia, estamos lidando com gente. E, quando lidamos com gente, entram em jogo considerações outras que não a verdade. Que considerações? Não sou um tecnólogo. Senhorita Tagarta. Não tenho talento nem interesse para lidar com pessoas. Não posso me envolver com as chamadas questões práticas. Esse documento foi emitido em seu nome. Eu não tenho nada a ver com ele. O nome deste instituto é responsabilidade sua. Uma suposição absolutamente injustificada. Todos pensam que a honra de seu nome garante qualquer ação deste instituto. O que as pessoas pensam não é problema meu, se é que elas pensam. Elas aceitaram o seu documento. Ele é mentiroso. Como se pode falar a verdade quando se lida com o público? Não compreendo, senhor, disse ela, em voz bem baixa. O problema da verdade e da falsidade não entra em jogo nas questões sociais. Os princípios jamais tiveram qualquer efeito sobre a sociedade.
Então o que orienta as ações humanas? Ele deu de ombros, as conveniências do momento. Doutor Stadler, disse Dagny, creio que devo lhe dizer quais são as implicações e as consequências da interrupção da construção de minha linha ferroviária. Estão me impedindo de continuar, em nome da segurança pública, porque estou usando os melhores trilhos já produzidos. Dentro de 6 meses, se eu não completar essa linha, a mais importante área industrial do país vai ficar sem transportes. Ela será destruída, porque era melhor e porque alguns homens resolveram se apossar de parte de sua riqueza. Bem, isso pode ser errado, injusto, calamitoso, mas assim é a vida em sociedade. Alguém sempre é sacrificado, em geral injustamente. Não há outra maneira de viver em sociedade. O que pode fazer uma pessoa apenas? O senhor pode dizer a verdade sobre o metal Readen. Ele não disse nada. Eu podia implorar que o senhor fizesse isso por mim. Ou para evitar uma catástrofe nacional. Mas não vou fazer isso. Essas razões podem não ser válidas. Há uma razão. Apenas, o senhor tem de fazer essa declaração, porque é a verdade. Não fui consultado a respeito daquele documento. Foi um grito involuntário. Eu não o teria permitido. Também não gosto dele, tanto quanto você. Mas não posso fazer uma retratação pública. O senhor não foi consultado. Então o senhor não devia estar interessado em saber quais os motivos por trás do documento. Não posso destruir o instituto agora. O senhor não está interessado em saber os motivos. Eu sei os motivos. Eles não querem me dizer, mas eu sei. E até entendo por que o fizeram. Então poderia me dizer o que foi. Eu digo, se a senhorita quer saber. É a verdade que a senhorita quer, não é? Não é culpa do Dr. Ferri se os imbecis que aprovam o orçamento deste instituto insistem em querer o que eles entendem por resultados concretos. São incapazes de conceber a ciência abstrata. Só podem julgar a ciência em termos da mais recente novidade que ela produziu para eles. Não sei como foi que o Dr. Ferris conseguiu manter este instituto funcionando. Até hoje. Fico admirado com a capacidade prática dele. Não acho que ele seja um cientista de primeira, mas é um excelente servidor da ciência. Sei que ele está enfrentando um problema muito sério. E não me diz nada, não quer me preocupar com essas coisas, mas ouço os boatos. As pessoas andam criticando o instituto, dizendo que não produzimos o bastante. O público está exigindo austeridade. Em épocas como esta, quando seus pequenos confortos estão sendo ameaçados, a primeira coisa que as pessoas pensam em criticar é a ciência. Este instituto é a única instituição de pesquisas que resta. Praticamente não existem mais fundações privadas. Veja só a espécie de vigaristas gananciosos que mandam nas indústrias. Não se pode querer que essa gente financie a ciência. Quem está financiando vocês agora? Perguntou Dagny, em voz baixa. Ele deu de ombros, a sociedade. Dagny disse com esforço, o senhor ia me explicar por que o instituto publicou aquele documento. Pensei que seria fácil de deduzir. Se a senhorita levar em conta que há 13 anos este instituto tem um departamento de pesquisas metalúrgicas, que já gastou mais de 20 milhões de dólares e só produziu um novo tipo de polidor de prata e uma nova fórmula de anticorrosivo, que a meu ver é inferior às antigas. Não é difícil imaginar qual será a reação do público se algum indivíduo, por sua própria iniciativa, inventar um produto que revolucione toda a ciência da metalurgia e faça sucesso. Dagny baixou a cabeça. Não disse nada. Eu compreendo nosso departamento de metalurgia, disse o Dr. Stadler, zangado. Sei que descobertas como essa não são previsíveis. Mas o público não compreende. Então o que vamos sacrificar? Uma excelente liga metálica, ou o último centro de pesquisas científicas que resta na face da Terra e todo o futuro do conhecimento humano. São essas as alternativas. Dagny permanecia parada, de cabeça baixa. Depois de algum tempo, disse, está bem, Dr. Stadler. Não vou discutir. O Dr. Stadler a viu tatear pela bolsa, como se tentasse se lembrar dos movimentos necessários para se levantar. Senhorita. Taggart, disse ele, em voz baixa, quase implorando. Dagny ergueu os olhos. Seu rosto estava calmo e vazio. Ele se aproximou e apoiou uma das mãos na parede acima da cabeça de Dagny, quase como se quisesse cercá-la com o braço. Senhorita Taggart, disse ele, num tom de insistência suave e amargurada, sou mais velho que a senhorita. Acredite no que digo, não existe outra maneira de viver no mundo. Os homens não estão preparados para ouvir a verdade ou a voz da razão. É impossível convencê-los com argumentações racionais. A mente é impotente contra eles. Se quisermos realizar alguma coisa, é necessário enganá-los, para que eles nos deixem trabalhar. Ou então forçá-los. Eles não entendem outra linguagem. Não se pode querer que deem apoio a qualquer empreendimento intelectual, espiritual. Eles não passam de animais irracionais. São gananciosos, autocomplacentes, vivem atrás de dinheiro, e eu sou uma que vivo atrás de dinheiro, Dr. Stadler, disse ela, em voz baixa. Você é uma exceção, uma jovem brilhante que ainda não conhece a vida o bastante para compreender a verdadeira extensão da estupidez humana. Eu passei toda a minha vida lutando contra ela. Estou muito cansado, o toque de sinceridade em sua voz era autêntico.